Vamos então à confecção da cadeira que eu disse que faria para você? Talvez a gente precise de mais de um vídeo, no entanto, a gente vai começar com esse aqui. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que essa cadeira se chama Ames Lounge. Esse nome aqui, tá? Se você colocar no Google, você vai conseguir bastante imagens a respeito dela e em várias posições. E também tem outro detalhe. Existe uma informação aqui, para quem é um pouco mais preciso, que existe a falsa e a verdadeira. Existe diferença de inclinação entre os modelos e depois as pessoas foram copiando e foram se aproveitando de um modelo que fez sucesso provavelmente. A princípio, quando eu procurei a informação, quando eu procurei para ver a referência, eu simplesmente me imaginei sentada, me senti abraçada e aí eu peguei e resolvi fazer a cadeira. Então, eu devo ter feito uma verdadeira, porque ela não tem as várias características que estão sendo apontadas como falsas naquela imagem que eu mostrei para você. Se você quiser saber mais, dá um chego no Google, coloca o nome que você vai ter informação. Mas vamos começar. Então, Shift A, nós vamos começar com o plano. O plano vem na vista 7, é mais fácil da gente olhar, e vamos fazer isso. Vamos para o modo de edição, W, subdivide, W, subdivide. Por enquanto essas duas subdivisões são suficientes. E nós vamos fazer algumas coisas aqui. Olhando esta parte especificamente que nós estamos construindo agora, nós vamos olhar como conseguir essa pequena espessura aqui, tá? Então, a primeira coisa, nós vamos adicionar um modificador Subdivision Surface. Ele já faz alguma coisa interessante aqui. Deixa eu clicar em W de novo e clicar em Smooth, que ajuda também. Então, nós podemos colocar duas vezes. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E outro modificador que eu acho interessante a gente colocar é o Solidify, porque ele vai dar uma espessura. Vamos ver, ele está com ponto 0,1, eu quero ponto 0,5, uma espessura um pouquinho maior. E logo, logo você vai começar a entender como é que isso acontece. Vamos chegar bem pertinho. Esse desenho aqui do lado eu vou usar para mostrar a explicação da inclinação para você. Então, nós vamos pegar essas duas bordas aqui, que eu espero estar pegando certo. Deixa eu ver se eu estou em 1, eu vou em 3. Estou pegando certo. E eu vou puxar simplesmente assim, buscando essa inclinação aqui, certo? Então, eu vou fazer assim. E se eu acho que ela está muito inclinada dos lados, deixa eu apertar aqui, que a gente não tem essa obstrução. E se eu achar que ela está precisando de ficar um pouco mais reta nesse sentido, eu posso acrescentar aqui, Shift R, posso acrescentar mais uma aresta e Shift R, mais uma aresta aqui. E voltar a selecionar essas duas partes aqui e continuar fazendo essa subida, que vai dar, ela não tem 90 graus, mas ela tem quase 90 graus de ângulo entre esta e esta parte aqui, você pode observar. Então, eu posso fazer assim, e eu posso usar Shift SX para eu chegar um pouquinho mais próximo. SX, um pouquinho mais próximo, tá? Do que eu quero. Bom, essa é a primeira parte, e vamos para o modo objeto, e mais um smooth aqui. E pode observar que ela formou esta borda suave. Isso aí é uma coisa que você precisa decidir. Se você quer uma borda suave ou se você quer uma borda mais aguda. Porque se você olhar na imagem aqui, ela tem uma borda aguda, ela não tem uma borda suave que nem a que está aqui. Então, o que você pode fazer a respeito disso é colocar mais um modificador que se chama Edge Split. Tá? Aí ele deixa a borda mais parecida com essa aqui, que tem quinas mais finas.
Então, são os 3 modificadores que a gente pode usar para conseguir essa primeira forma, o primeiro formato. Aí a gente volta para o modo de edição e a gente pode querer fazer esta parte aqui, que é esta subida aqui. Então, a gente pode selecionar, pode desselecionar, aproveitando que já está selecionado aqui, as 2 últimas partes e extrude em Z, ficando em Z. Então, a gente pode conseguir, acho que precisa de mais um pouquinho, a gente pode conseguir quase que o mesmo desenho, depois a gente pode fazer uns retoques finais mais sofisticados, tá? Então, essa é a parte do acento. A questão da inclinação é o seguinte, existe a possibilidade de você medir uma inclinação de um ângulo no Blender com muita facilidade. Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, eu vou querer que ele seja medido, esse ângulo, do lado da vista 3. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você entender o que eu estou falando. Eu estou falando dessa inclinação aqui, tá? Então, eu vou girar isso aqui 90 graus, R90 em Z, porque aí eu estou com ela de lado. E aqui eu tenho o ângulo. Então, vamos selecionar essa imagem aqui. Vamos clicar na letra N. E aqui em... Onde é que está? Eu preciso ir para o modo de edição com essa aqui. E aqui na letra... Aqui em Mesh Display, eu posso habilitar isso aqui, o ângulo. Se eu habilitar o ângulo, eu fico sabendo que a inclinação deste ângulo aqui é de 11,25. Esse aqui até parece um pouco mais do que essa inclinação. Mas a gente pode usar essa inclinação como referência. Certamente há estudos que indicam uma inclinação adequada para uma cadeira dessa. Não é o meu caso, não fiz nenhum estudo a respeito. Eu vou pelo mais ou menos. Então, eu tendo a base, né, da cadeira aqui, que é essa parte aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esta origem nesta ponta para eu fazer uma inclinação adequada. Então, eu vou para o modo de edição. Vamos aplicar os modificadores primeiro, porque aí a gente vê todas as arestas e todos os vértices. Aplicar o Solidify, aplicar o Edge Split. Pronto, agora nós vamos para o modo de edição e vamos ver. Este vértice aqui é o vértice do meio do acento. Então, vamos voltar para a vista 1. Shift S. Cursor ao selecionado. Então, nós pusemos o cursor aqui. E agora, a gente vem aqui no modo de seleção, no Pivot Point, e a gente coloca no 3D Cursor. E agora a gente pode fazer um ângulo, uma rotação de um ângulo no eixo Y de 11 graus, ponto 25. Logicamente, a gente não precisa ser tão preciso assim. A gente pode selecionar o objeto todo, clicar em R e 11 graus. Ela está indo para baixo, percebeu? Então, o negócio é o seguinte, eu quero ao contrário. R menos 11, então ela vai para cima. Agora você consegue essa inclinação. O encosto vai ficar aqui, obviamente, tá? Então, tá aqui a primeira parte. Agora nós podemos fazer a segunda parte, que nós podemos aproveitar que o cursor está aqui, e Shift A, nós podemos colocar um plano aqui, ali está virado ao contrário, R90 em Y. Nós podemos colocar para cima e vamos usar isso aqui como referência. SZ, vamos abaixar, porque afinal de contas não é tão alto assim. Nós estamos num ângulo reto aqui, por enquanto a gente vai deixar aqui. Se você puder fazer todas as modificações antes de mudar o ângulo, é mais fácil, porque daí você não fica com os eixos tendo que mudar para global e local. Então, se você conseguir fazer tudo primeiro aqui, é mais fácil. Então, vamos com isso aqui para modo de edição, W,
Vamos clicar em Subdivide mais de uma vez. Vamos colocar modificadores, Subdivision Surface, 2, mais um modificador, o Solidify. Vamos optar por 0.05 no Solidify, para ficar do mesmo tamanho desse. E aqui, pode observar, ele não ficou quebradinho que nem aqui. Por quê? Ele fica assim quando você coloca o Smooth. Nesse Smooth aqui do W ele não ficou. Mas se você for para o modo objeto e clicar em Smooth, ele vai ficar daquele jeito arredondadinho, tá? Então se você quiser um acabamento assim, mais arredondadinho, é só você aplicar o Smooth que ele faz isso. Então nós vamos colocar o Edge Split para ele ficar agudo. Bem, agora antes de aplicar os modificadores, nós vamos para o modo de edição e a gente seleciona esta parte aqui e esta parte aqui para a gente tentar fazer este desenho aqui, tá? Pode observar que ele vem aqui redondinho e depois ele faz uma aproximação até essa parte aqui. Então, vamos lá. Agora vamos mudar o cursor para o ponto médio e vamos puxar aqui. A gente consegue da mesma forma que conseguimos antes. Da mesma forma, se você achar que precisa de um pouco mais de dureza nessa peça aqui, você coloca, como fez na outra, você coloca mais duas subdivisões. Aqui, Ctrl R, Ctrl R. Então, vamos selecionar de novo aqui. E esse aqui. E vamos puxar mais um pouquinho. Por enquanto, a gente deixa assim. Vamos apertar aqui que a gente tem mais facilidade de enxergar. Agora, a gente põe na vista 3 e a gente pode observar que está fora. E no caso aqui, eles são bem certinhos, um encaixadinho com o outro. Então, a gente pode selecionar toda a peça e SY, tá? Para a gente colocar bem nivelado um com o outro. Agora a gente vai se preocupar com pensar sobre a inclinação. Vou colocar na vista 1 e pode observar que a gente deve ter uma inclinação aqui, eu suponho que seja de 90 graus com relação a esse aqui. Então, é uma suposição minha. Vamos selecionar aqui e Shift S, cursor ao selecionado, e vamos mudar o ponto pivô aqui para a gente ter facilidade de fazer esse ângulo. Então, R, preciso selecionar tudo. Então, R e essa inclinação aqui. Você pode observar aqui no canto esquerdo embaixo que ele está dando para você a rotação que está sendo feita. Aqui, ó, desse lado aqui, tá? Então, se você quiser uma rotação precisa, não é 11 para cá, é 11 negativo, tá? Então, R menos 11. Você vai ter um ângulo de 90 graus com relação a essa peça aqui. Então, agora você pode afastar um pouquinho, porque aqui ele fica mais ou menos afastado. E agora você pode observar que ela está bastante alta, essa aqui é mais estreitinha, então a gente pode fazer SZ, tá? E agora nós temos a missão de fazer a complementação aqui. Vamos pôr ela mais para cima, colocar em 1, colocar ela mais para cima e fazer a complementação aqui, porque ela tem esse acabamento, que é essa partezinha aqui que se encaixa com essa outra aqui. Então, vamos selecionar esses dois vértices e vamos fazer um extrude. Vou pôr em 1 para a gente ter um pouquinho mais de noção. Fazemos um extrude aqui e vamos verificar de frente para ver se foi para o lugar certo. E agora a gente pode fazer uns ajustes um pouco mais refinados. Por exemplo, a gente pode... Melhor selecionar os dois porque a gente faz um serviço igual dos dois lados. A gente pode abaixar um pouquinho mais aqui, tá? E podemos selecionar esse outro aqui
e esse, e esse, e esse, e afastar um pouquinho mais, pra gente ter um encaixe bem feitinho. E pode ver que tá diferente aqui, porque aqui ele tem uma separação maior com relação a essa parte de baixo aqui. Então, o que nós podemos fazer é selecionar tudo, e subir um pouquinho mais. Nesse caso, nós podemos pegar esses vértices daqui, este e este, e podemos aproximar um pouquinho mais, do lado de cá, tá? Assim mesmo não ficou preciso, porque a inclinação aqui ficou parecido. Então, a gente pode depois ir refinando um pouquinho mais para terminar. Bom, nós já tivemos 19 minutos de gravação e acaba ficando enfadonho ficar tanto tempo aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos terminar a parte de cima e eu vou ensinar você a fazer o pé, mas eu não vou fazer esse pé, eu vou fazer o pé do jeito que eu fiz a renderização que eu postei no Facebook para vocês verem, que é muito legal também. Nós vamos falsificar mais ainda a cadeira. E depois os acabamentos aqui, logicamente, a parte da cabeça, tá? E depois, num outro vídeo, provavelmente, nós vamos fazer as texturas que são necessárias para a gente ter uma parte decente. E tem aquele banquinho também, tá? Mas fica para o próximo vídeo e a gente se vê lá. Até mais.